Esses dias eu tava refletindo sobre a minha carreira e esses mais 7 anos que eu venho trabalhando na área de desenvolvimento de software, eu já trabalhei em diversas empresas. Eu acho que ao todo foram 8 empresas ao todo da minha carreira, que daria menos de uma por ano. E será que eu me arrependo de ter trocado algumas vezes de empresa, principalmente ali no período de 2021, que eu comecei o ano numa empresa, no meio do ano eu troquei pra outra e no fim do ano eu troquei pra mais uma, né? Qual o impacto dessas mudanças na minha carreira? Eu tava refletindo, eu até fiz um texto lá na Tech Leads Club sobre essas mudanças de carreira e o impacto que tiveram na minha carreira e que poderiam ter, eu poderia estar em outro momento da minha carreira, não que eu não esteja num momento bom. Hoje eu estou como tech lead e era uma posição que eu gostaria muito lá atrás, né, quando pensando na minha carreira. Então, pô, vou passar um pouquinho aqui, mostrar as minhas experiências e falar com vocês ali e explicar um pouco das minhas tomadas de decisões, se eu me arrependo ou não. Bom, vindo aqui para minhas experiências, comecei a trabalhar com desenvolvimento de software em 2017, ainda no meu primeiro semestre da faculdade. Antes de entrar na faculdade, eu já vinha estudando. Eu lembro que na época eu assinei a Alura, então já fazia os cursos lá. Fiz principalmente de web, inicialmente. Então fui trabalhar como front-end, como estagiário. E como eu consegui essa oportunidade foi ajudando um conhecido a resolver um problema numa migração no site. Ele tava pegando esse site pra empresa dele e tava dando um problema e eu consegui ajudar ele. Então ele me ofereceu uma oportunidade pra fazer estágio. Fiquei lá por só 3 meses e depois fui trabalhar numa empresa que tinha mais pessoas, uma estrutura um pouco maior. Fui trabalhar na Voisa, então trabalhei como estagiário lá por praticamente um ano e 3 meses. E aí depois eu virei júnior lá, mas eu virei júnior e em seguida eu já recebi uma proposta para trabalhar na For All. A For All é uma empresa de Porto Alegre, eu sou de Pelotas, interior do Rio Grande do Sul. E naquela época ali, 2018, 2019, 2017, quando eu comecei, a maioria das empresas praticamente só tinham trabalho presencial. Como tu mora no interior, o sonho de quem mora no interior acaba sendo trabalhar na capital, trabalhar numa empresa maior. Na época a For All tinha mais de 200 funcionários e a Voisa eu tinha 5 colegas, né? Então, pô, essa estrutura de 5 pessoas pra mais de 200. E ainda tinha mais essa questão, né, de ser uma empresa na capital, que tava abrindo escritório aqui. E fui trabalhar lá. Trabalhei por quase 2 anos, por 1 ano e 11 meses, 1 ano e 10 meses. Então fui trabalhar ali em março de 2019, fiquei até janeiro de 2021, até iniciozinho de janeiro, primeira semana ali. Em dezembro mesmo desse ano de 2020, eu já tinha aceitado a proposta, então foi só aquele trâmite de sair de uma empresa e ir pra outra, e isso entrou um pouquinho dentro de 2021 ali. Então fui trabalhar na Delivery Much, aqui já, claro, numa fase remota, porque aqui a gente já, né, 2020 teve a pandemia, então as empresas já estavam contratando remoto, então minhas oportunidades daqui pra frente foram todas remotas. E aí eu fiquei lá na Delivery Much por 6 meses mais ou menos, e enquanto eu tava lá, eu recebi um contato de uma recrutadora do Magazine Luiza, e sempre foi uma vontade minha trabalhar numa Big Tech brasileira, e fui trabalhar lá, trabalhar com Python. Meu background todo praticamente era em Node, com JavaScript, TypeScript, e foi um desafio, né, trabalhar com Python. E também fui para trabalhar no core do Pix. Foi um projeto muito bacana, mas bem cansativo. Eu enfrentei lá também período de Black Friday e também de ter que lançar algumas features do Pix. O Pix tinha sido lançado, se não me engano, em 2020 pelo Bacen, em 2021. Ali era o segundo ano de Pix, tinha muita coisa acontecendo. E eu lembro que depois que passou, né, então foi junto, assim, entregar uma feature importante do Pix, mais Black Friday acontecendo. E eu lembro que quando acabou, eu fiquei 2 semanas com muita dor de cabeça. Eu lembro que um dia eu fui jogar futebol e fiquei muito tonto, tive que parar. Enfim, ali eu já tinha começado a procurar outras oportunidades, eu não estava contente de trabalhar com Python, mas um fator decisivo aqui era que eu precisava de grana. Meu pai estava doente, estava com problemas. Nessa época eu morava com meus pais e precisava ajudar, então eu acabei recebendo uma proposta para ganhar o dobro do que eu ganhava na Magazine Luiza. Então isso, enfim, ficou inquestionável a minha saída. Eu não tinha como argumentar, e ainda mais que eu tava precisando. E aí fui trabalhar no grupo F Câmara. Lá eu fui trabalhar num cliente que é a DASA, uma empresa de saúde integrada. Eles estavam migrando um legado de Java para Node. Eu entrei lá, então, como sênior para trabalhar com Node especificamente. Trabalhei um período com Java ali antes de começar a fazer as migrações. Infelizmente, fiquei 1 ano e meio lá. Acabei sendo demitido numa demissão que teve em massa. Fiquei 1 mês, mais ou menos, procurando uma oportunidade e acho que não chegou a ser 1 mês, foi mais ou menos 20 dias, talvez. E aí eu consegui uma oportunidade para trabalhar na Atlas. A Atlas foi um
um game change, assim, né? Foi uma mudança na minha carreira. Eu aprendi muito lá sobre gestão, liderança, sobre entrega de projeto. Meu time, ele lidava com uma listagem de anúncios. A plataforma tinha mais de 46 milhões de usuários mensais. Então, foi um desafio muito grande, né? E aí aqui, entrei como sênior, né? E depois fui promovido para Tech Lead. Fiquei 6 meses. Mais recentemente eu vim trabalhar na Adiante Recebíveis, como Tech Lead também. Essa é a minha experiência mais recente. Mas quando eu comentei sobre, principalmente, se eu me arrependo ou não, desse período aqui de 2021, onde eu comecei na Delivery Much e terminei na F-Câmera. E o questionamento acaba ficando que será que eu me arrependo? Eu vou te dizer que eu não me arrependo porque eu precisava de grana nessa época, eu precisava ajudar a minha família, então a minha decisão foi muito baseada pelo salário, mas se eu tivesse uma outra condição na época, eu acho que eu optaria por ter ficado, porque não sei se ia agregar mais na minha carreira, mas eu ia ter visto acontecer mais coisas lá, numa empresa grande, com um fluxo grande, com milhares de reais transacionados todos os dias, mas infelizmente eu não tive essa oportunidade. Mas fica como dica tratar a carreira como um produto, né? Embora eu tenha tomado essa decisão por salário, eu sempre tratei minha carreira como um produto. Eu sempre pensei em ir para oportunidades que fossem melhores para minha carreira, que fossem me agregar, trabalhar com projetos interessantes, com pessoas interessantes também. Então, eu acho que de algumas empresas eu acabei saindo cedo e pode ter me prejudicado ou não. Eu não tenho como garantir isso. Só posso dizer o que aconteceu hoje. Eu tô como Tech Lead e é uma coisa que eu queria muito e consegui alcançar. As experiências que eu tive também me moldaram muito para o tipo de Tech Lead que eu sou hoje, mas eu acho que existe um tempo interessante, mínimo, para tu ficar numa empresa e também um tempo máximo. O tempo mínimo eu acredito que seria 1 ano e meio, que é um tempo que tu consegue ver um projeto nascendo, se desenvolvendo e indo para produção e tu colhendo os frutos desse projeto, desse produto, corrigindo coisas que tu fez, que tu participou, ver que aquela solução amadurecendo, né? Vendo os problemas que tu teve por aquelas decisões que tu tomou. Porque às vezes saindo muito cedo, tu toma algumas decisões, mas tu não consegue enxergar o que essas decisões levaram, né? Isso com certeza ensina muito. Mas também acho que se tu ficar toda a tua vida numa empresa, eu acho ruim, essa é a minha opinião, tá? A não ser que a empresa ela forneça meios de tu conseguir mudar de projetos, né? Às vezes tu trabalha numa consultoria, tu tem a oportunidade de trocar de cliente e tu muda de projeto, muda de contexto e isso renova. Mas com certeza ver outras coisas ajuda pra tu também refinar tuas ideias, né? Eu acho que é isso.